Tem que respeitar muito esse cara aqui. O que o Abel faz no Palmeiras há 5 anos beira o inacreditável. Além desse cara ser um monstro taticamente, além dele ser estudioso, dele viver Palmeiras 24 horas, ele consegue manter um time há 5 anos com sangue nos olhos, com motivação, com disciplina e, acima de tudo, com ambição de títulos. Porque tem muito time que se acomoda quando ganha muito, que os jogadores ficam acomodados. O Abel Ferreira não deixa isso acontecer. E quando acontece, ele dispensa. Ele tira do grupo. Esse cara é um monstro. O que ele faz com o Palmeiras, eu já falei várias vezes. Tem gente que não gosta do Abel Ferreira como pessoa. E aí quer criticar o cara profissionalmente. Não tenho que criticar o Abel profissionalmente. O cara é o maior técnico da história do Palmeiras. Desde que chegou no Palmeiras, não para de vencer e de disputar títulos. E, acima de tudo, ele cobra de jogador, ele cobra de diretoria, ele cobra da torcida, como ele fez ontem. O Abel Ferreira é um monstro. E para o Palmeiras ter chegado no patamar que está hoje, é graças a esse cara aqui, que faz um trabalho impecável e consegue manter o time com sangue nos olhos a cada jogo, a cada título disputado. E claro que é muito bonito ver um estádio cheio como foi hoje. Vemos o Todos Somos Um. Mas, sabem, quando as coisas estão bem, eu não preciso de ver o Todos Somos Um. A onda leva. Não é aí que eu preciso da nossa torcida ou da Mancha Verde. Entendem? Não é aí que nós precisamos deles. Nós precisamos deles é nos momentos difíceis. E nos momentos difíceis, quando nós perdemos contra o Corinthians, contamos com os que estão dentro do CT. Aqueles que nunca nos abandonam. Esses é que nunca nos abandonam, sabem? E quando este espírito, a gente vê este espírito, para mim é normal. Para mim é normal. E os meus jogadores sabem disso. Um hipotético Flamengo com um número de desfalques como o Palmeiras teve hoje, eu acho que o Flamengo sofreria mais. Eu acho que o jeito do Abel trabalhar... Você acha o trabalho do Abel melhor que o do Felipe? Eu acho mais consistente. Ele não ganha tal nota artística. Né? Na nota artística, eu acho que o Flamengo teve momentos mais exuberantes. Eu acho que são trabalhos incomparáveis por conta da longevidade. São trabalhos diferentes. Porque, sim, é difícil. E acho que o Palmeiras acaba passando por uma reformulação maior, o que também faz com que fosse normal o começo de temporada de um Palmeiras não exibindo todo o seu potencial. Agora, é difícil essa comparação quando você fala de um técnico que assume praticamente nessa temporada, né, primeira temporada inteira, e um técnico que está há 5 anos num time no Brasil que é uma insanidade, é uma loucura. Você imaginar um técnico... E claro que só está também porque... conquistou o que conquistou, porque estivesse fazendo bons trabalhos e não levasse os títulos para casa, obviamente ele não estaria. E vou dar um mérito, Leila Pereira. Sim, mas... Quase todo dirigente, em algum momento nessas oscilações do Palmeiras, se não tivesse tanta convicção, teria trocado o técnico. E a Leila, eu não sei se foi divulgado ou não foi divulgado, no momento em que o Palmeiras estava com dificuldades, não faz tanto tempo assim, pegou... chamou todo o elenco e treinador, não é uma coisa que ela costuma fazer, falou, o Abel será o técnico e vocês vão ficar até o final da temporada. Aliás, não existiu maior, para mim, talvez a maior prova de que... Porque isso também é bom, né, para o elenco. Claro que a gente sabe que o Abel tem o elenco nas mãos ali, mas essa coisa para mim, mais do que o papo, a conversa que de fato aconteceu e que não é tão normal... é a renovação, é propor a renovação num momento de dificuldade, num momento de crítica. Quer dizer, na hora que você passa essa mensagem, que você vai à frente das câmeras e diz, é o seguinte, eu quero renovar com esse técnico que está... Não todo mundo... E, se não me engano, foi na eliminação da Copa do Brasil. Isso, pro Corinthians. Que era o momento, foi o auge de críticas ao Abel Ferreira. Isso é prestigiar, né? Que a gente fala que o técnico está prestigiado. Isso é um prestígio, porque né? você dizer, ele vai ficar... É fácil, é todos fácil, dizem. porque depois de 2 semanas você manda caem. embora. Na hora que você vai lá e assina um documento ou propõe, que foi o que aconteceu, propõe uma renovação de contrato para esse técnico, aí você está provando de que o prestígio de fato existe.
Claro que é mais fácil prestigiar um técnico com essa capacidade e com esse histórico que tem no clube do que prestigiar um técnico claro. que, né? É óbvio, mas ainda assim é um Agora, mérito. no rol dos grandes trabalhos, o Palmeiras fez uma partida que talvez não fizesse se tivesse todos os titulares. Veja só como é o futebol, né? O Palmeiras com muitos problemas de todas as ordens hoje, a gente convocada, a gente machucada, a gente suspensa. No caso do Vitor Roque, e não tomou conhecimento de um adversário que sim, é um adversário frágil, praticamente rebaixado, pior defesa do campeonato. O próprio jogo do Juventude hoje, eu comentava aqui com o Ivan, com o Jean, caiu do céu o gol de honra do Juventude, porque nem para isso o Juventude jogou hoje. Mas o Palmeiras fez a parte dele e muito bem. Você na abertura dizia que nós vamos discutir aqui qual é o impacto disso no campeonato. O impacto é que o Palmeiras torna-se de fato líder. Ele já tinha aquele jogo a menos em relação ao Flamengo, abre uma diferença que é muito importante para essa semana, né? Porque o Palmeiras joga com o Bragantino, o Flamengo tem um clássico contra o Botafogo e os dois se enfrentam na semana que vem. Então, para a perspectiva do campeonato, o Palmeiras mostrou hoje que mesmo num dia como o que teve tantos desfalques, consegue se superar no sentido coletivo, no sentido individual também. Os Brunos fizeram, além de gols, né? O Fux e o Rodrigues, gols pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, fizeram bons jogos. E no caso do Bruno Fux, eu acho que ele ocupou hoje a função onde o Palmeiras mais sofreria com desfalques, tem até reposição para as outras posições, ali era uma posição delicada, e se saiu muito bem, foi uma noite perfeita no Allianz. Torcedor palmeirense que costuma encontrar a gente na rua, não só o palmeirense, torcedor que te encontra e fala bem lá do meu time. Hoje nós vamos falar, porque realmente, jornalisticamente, nós temos motivos para isso. Jean Oddi, boa noite, Palmeiras 4-1. Um time que tinha desfalques, não, assim, porque não é só um desfalque no sentido de individualidades. E padrão, quando você tem 11 de forma mais regular jogando e eles deixam de jogar, você pode se surpreender com o resultado. Surpresa zero hoje, meu amigo. Pois é, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Eu acho que assim, óbvio que o Palmeiras, em geral, será favorito contra o Juventude, ainda mais com o Palmeiras jogando em casa. Óbvio que o Palmeiras seria muito favorito com o seu time titular. Sim. Mas para mim o que a gente viu em campo hoje foi surpreendente justamente pelo que você disse, assim, acho que estamos falando de 10 desfalques, né, e não são 10 desfalques que você força a barra para contar 10 desfalques. Tudo bem, talvez o forçar a barra seja incluir o Paulinho entre esses desfalques, né, porque aí talvez seja forçar a barra, mas tirando isso, são jogadores que vinham atuando, a maioria como titulares, então era um Palmeiras muito modificado e quando eu digo que é surpresa, não pelo resultado, mas pela atuação realmente, porque foi um Palmeiras que jogou muito bem, jogou em altíssimo nível, acho que o placar reflete o que foi o jogo, né? Ainda que o Palmeiras depois das mudanças tenha baixado um pouco o seu ritmo e também é normal, então acho que foi um grande jogo e é difícil até a gente apontar o destaque individual. É claro que como história, o Bruno Rodrigues é o grande destaque do jogo, porque é uma história que emociona mesmo, e a cena dele beijando os joelhos ali, acho que de alguma maneira simboliza isso melhor do que qualquer outra coisa. Mas melhor em campo é assim, você tem o Andrés num altíssimo nível, você teve o Fux num altíssimo nível, o Veiga voltando a ser o velho Rafael Veiga, então foram vários jogadores atuando em alto nível, mesmo com o Palmeiras muito desfalcado, uma vitória impressionante. E é impressionante, né? Como o Palmeiras, de uma hora para outra, virou a chave, porque eu me lembro do Birner falando aqui que o Palmeiras não jogava bem, embora conseguisse os seus resultados, e eu concordava com ele. O Palmeiras não fazia grandes jogos, e aí foi de uma hora para outra, de um momento para o outro, acho que depois da eliminação para o Corinthians... Na virada contra o Ceará, na quando Copa... quando ele acha os dois atacantes. Quando ele acha os dois atacantes. Foi. Mas, pois é, hoje não tinha os dois atacantes, né? Sim. Que acho que foram vistos por nós como o momento da virada. Na hora que jogo contra o Ceará, quando ele põe os dois atacantes, né, durante o jogo, a partir dali o Palmeiras começa sempre a jogar muito bem.
e não apenas a vencer os seus jogos. E hoje, com o time completamente modificado, manteve esse alto nível de atuação. Então, acho que é realmente uma partida para ser elogiada. Esse jogo do Ceará me marcou, Birner, que eu estava no pós-jogo, que eu não me lembro se era linha de passe ou Sport Center, e tava um jogo amarrado e tudo mais, entra o Flaco, porque o Vitor Roque estava em campo, e a coisa muda. Poderia ter esse retrocesso, porque era um Palmeiras naquele momento que criava muito pouco. Até conseguia um ou outro resultado, mas assim, não conseguia fazer gols. A gente podia ver uma versão desse Palmeiras hoje que ganhasse de 1-0, de repente com 2, mas a forceps não foi o caso. Foi numa boa, ok, dada a devida fragilidade do adversário. Mas assim, eu costumo brincar assim, é frágil. Então vai lá e ganha de 4-1, porque assim, se for frágil, todo mundo vai lá e ganha de 4-1. É que nem o Vitória quando o Flamengo ganha de 8. Isso, então, fala, gente. Não, e é isso. A gente está acostumado a ver times e seleções sofrerem muitas vezes contra times que são frágeis, como o Juventude é frágil e dificilmente vai se salvar do rebaixamento, né? Acho que é muito frágil o Juventude, mas muitas vezes contra time fechado você tem dificuldade. Cruzeiro no Globo do Esporte, por exemplo. Nenhuma, vamos lá, Birner, boa noite para você. Boa noite, Felipe, boa noite, Jean. Calçado é o hábito de virar para cá. Uma honra. Professor. Professor Suzano, que promoveu a calçada. Fãs do esporte. Esse jogo mostra, primeiro, a força do elenco do Palmeiras. É óbvio que, se olha o elenco, o time que entrou em campo comparado com o Juventude, e não dá para comparar. Mostra, entre aspas, volantes que não são volantes. E aí, pessoal, o que vocês acham que tem de tirar de proveito aí dessa vitória do time do Verdão? Vocês acham que esses 3 pontos que o Palmeiras abriu de vantagem para o segundo colocado já o garante campeão do Campeonato Brasileiro em 2025 ou não? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. De marcação, são caras que constroem muito, sabendo da fragilidade do Juventude, mas a versão tradicional do Abel sempre teria uma precauçãozinha para evitar que o time tome um gol e desande, ou seja, ele está muito confiante na equipe e bota uma pressão enorme no Flamengo. Esse resultado, por mais que seja previsível, eu concordo com o Jean, eu achava que o Palmeiras ganharia, mas eu não achava que seria tão fácil e rápido como o Palmeiras... Especialmente rápido. Porque isso tem sido uma marca. O Palmeiras resolveu assim contra o Inter, o Palmeiras resolveu assim o jogo de ida das oitavas de final fora de casa desse jeito, né? No Peru. O Palmeiras tem resolvido algumas partidas assim contra o Vasco da Gama. Não tem sido uma novidade. Quando você muda muitos jogadores, mas você tem um timaço em campo e perde os seus 2 principais atletas dessa virada, como se chamou a atenção, de qualidade de jogo do Palmeiras, você imagina que talvez o time sofra um pouco, mesmo sendo favorito e com muita capacidade de ganhar do Juventude. E o jogo foi muito fácil. Foi muito fácil, o Palmeiras tem um elenco muito forte, foi muito fácil porque o trabalho do Abel é muito bom, e foi muito fácil também porque quando um time vem nessa fase que o Palmeiras vem, os jogadores bons ficam ótimos, os razoáveis ficam bons, todo mundo fica inspirado. Sim. E os portões da vitória se abrem com muita facilidade. Aí é que tá. A dupla Flaco Roque não estava em campo, mas o espírito já era outro, completamente diferente da fase anterior à descoberta da dupla de ataque. Nós falávamos que o Palmeiras jogava mal e que o elenco podia render mais antes do jogo contra o Ceará, mas certamente os jogadores também sabiam disso. Claro. Eles sabem que era normal mais, que fosse assim, né, Birner? Sim, eu acho que essa é a questão também. Porque aquela insanidade de pedir troca de técnico, de chamar o técnico de pardal e tudo mais, num momento em que o time passava e ainda passa, de certa forma, por uma reformulação considerável com a chegada de tantos jogadores importantes, assim, era fato de que o elenco jogava menos do que ele podia jogar, mas também era normal que fosse assim. Não vou dizer que era óbvio que obrigatoriamente seria assim, porque muitas vezes a gente já viu no futebol elencos se encaixarem, jogadores se encaixarem muito rapidamente, mas assim, o normal era isso. O normal é você contrata os caras vão se integrando ao time e aos poucos você começa a ter o melhor futebol. Então, assim, eu acho que a gente está muito acostumado, claro, a cobrar resultados imediatos, porque se esses resultados imediatos não chegam, o técnico é demitido, e talvez no caso do Palmeiras isso só não tenha acontecido porque era o Abel Ferreira, né, que tem um crédito absurdo, mas acho que assim, estava tudo dentro da normalidade. Hoje o Palmeiras joga um grande futebol, não tem o melhor elenco para mim segue sendo o do Flamengo, mas como o Birner disse, acho que você olha
para a atuação que o Palmeiras faz hoje, com 10 desfalques importantes, porque não tem nenhum desfalque pequeno, desfalque que... o Sousa, vai... O Sousa, até pouco tempo, ele era titular. Quando ele fez o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória contra o São Paulo. Então, assim, eu acho que é importante dizer isso. Os 10 desfalques são 10 desfalques significativos, relevantes. E claro que isso mostra a força de um elenco que é também um elenco muito forte. Quando você olha só... Claro, fica à vontade mesmo. A força de construção do Palmeiras contra um time que, obviamente, ia construir pouco. E aí eu tô falando do dedo do treinador. Quando você vê Veiga e Andreas Pereira, entre aspas, volantes no jogo, porque na verdade o Palmeiras teve muito mais domínio e controle, podendo construir o jogo. Quando você olha o Maurício e o Felipe Anderson, o Maurício no começo do ano era o melhor jogador do time, né? Então, você está falando de um jogador que vai ter fases durante a temporada muito boas. O Felipe Anderson jogando como um falso 9 naquele começo do ano. Como um falso 9, bem lembrado. O Felipe Anderson que se encontrou. O Palmeiras demorou, provavelmente se fosse outro clube... Talvez não Flamengo não, talvez sim, mas teriam descartado o jogador, foi contratado para ser um destaque, demorou, se encontrou. Você vê esses 4 jogadores, mais com alas, principalmente na esquerda, o Piquerez é muito bom jogador na construção, você vê que é um time tecnicamente muito forte. Mas o treinador podia ser conservador, o treinador poderia jogar jogar num 4-2-3-1, por exemplo, jogar com um meia atrás do atacante, não ter o meio campo tão construtor. Ele fez um jogo com a ideia de que o Palmeiras conseguiria se impor muito, pressionando o Juventude e tornando o jogo incômodo. E o Palmeiras fez exatamente isso. E tem uma outra coisa, uma formação que não está acostumada a jogar junto. Isso poderia pesar também. Isso é o que mais me chamou a atenção. Eu também. Porque você fala de desfalque, e hoje em dia leituras de futebol são muito no óbvio, né? As pessoas ficam olhando os nomes, fala fulano não tem a qualidade de Beltrano, de Cicrano, mas o pior de um time que não seja o titular, um time desfalcado, um time que poupe, é perder o espírito coletivo, é perder a coletividade. Hoje foi um jogo muito coletivo do Palmeiras. É só olhar a seleção brasileira. Pois é, você precisa desse coletivo. E me chama a atenção também em relação à fase em que as coisas não estavam bem, e todo mundo sabia por que as coisas não estavam bem. O Palmeiras não conseguia botar a bola para dentro também porque não tinha esse repertório que está mostrando agora. A gente falou muito tempo num Palmeiras muito dependente do Estevão. A gente não tinha esse jogo pelos lados, que hoje o Palmeiras teve jogo pelos dois lados. Né? Teve volante que não era volante, teve zagueiro que fazia papel de volante, tem muito da mão do técnico, que é alguém, você falou de jogadores que em outros clubes talvez tivessem ido embora, o Abel nunca desiste de ninguém por motivos técnicos. Isso é verdade. Ele desistiu de outros jogadores aí atrás, por motivos outros, inclusive jogadores muito bons tecnicamente. Comportamentais, em geral. Comportamental. E nenhum deles que eu me lembro está brilhando até o momento. Nenhum deles voltou a brilhar, né? Como brilhavam no Palmeiras. Talvez quem tenha tido mais sucesso fora o Wesley, né? O Wesley atacante. Mas longe de ser um brilho. É que a torcida do Inter se ouvir... Mas eu estou de acordo com você. Nem acho que é o momento. Mas ele teve. Eu estou de acordo também, eu acho. Mas uma coisa que eu acho legal, acho que o Birner tocou no Felipe Anderson, que eu concordo. Deixou de ser aquela coisa que era uma interrogação, mas ao mesmo tempo não virou o cara. Sim, o cara. Eu acho que esse é um jogo que traz essa relevância também para mostrar a força do elenco, mas para Rafael Veiga, resgatar a individualidade, Felipe Anderson. E mesmo, assim, Bruno Fux, primeiro gol. Cara, não, mas o Bruno... Não só primeiro gol, né? O Bruno Fux fez um jogaço. O Bruno Rodrigues... E o Bruno Fux, inclusive, jogando como volante em vários momentos, né? Ele vinha iniciar o jogo... Então, o que eu trago é, assim, a importância desses caras, assim, se sentirem... Porque não é questão de um gol. É na hora, assim, não tem ninguém, gente. A briga hoje é com a gente e a gente resolveu o que isso gera para esses caras. Bruno Fux, por exemplo, tem uma necessidade. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro. A permanência dele depende de boas partidas. Né? O Bruno Rodrigues tem todo esse lado pessoal que a gente ressaltou. Então foi uma noite perfeita nesses dois aspectos. No coletivo, o time funcionou, e também esse resgate de individualidades. O Veiga voltando a ser um jogador importante. É tudo fruto de um trabalho da gente. Quando se deixa trabalhar, como é o caso do Abel e o caso do Palmeiras, se trabalha bem, é uma questão de tempo. Se o time não evoluísse, aí eu acho que deveria haver uma análise. Em quanto tempo apareceria essa evolução? Eu acho que essa evolução está aparecendo no momento certo. Vai ser uma briga até o fim por esse Campeonato Brasileiro, muito pela qualidade do Flamengo. E o Flamengo pode superar, pode ganhar o Clássico do fim de semana que vem,
E tudo bem em termos de classificação, tudo bem não, para o Palmeiras não estará tudo bem, mas o Palmeiras não deixará de ter as qualidades que tem e que apresentou mais uma vez. Aliás, isso é uma coisa, né, que é inevitável, no futebol brasileiro é inevitável. Você tem 2 técnicos fazendo 2 bons trabalhos, não se discute isso. Você está falando de Abel? Eu falando de Abel e Felipe Luiz. O Flamengo agora está numa fase um pouco... Mas assim, campeão de nenhuma das 2 competições... Opa! Esse técnico já está crucificado. O bom trabalho que a gente está citando aqui, seja do Felipe ou seja do Abel, vai ser completamente jogado no lixo e vai dizer esse cara não serve para nada e seja o Abel, seja o Felipe, tem que ser demitido. Isso é óbvio. Claro que se acontecer de um ser campeão brasileiro, o outro ser campeão da Libertadores, que pode acontecer, acho pouco provável que nenhum dos 2 ganhe nada. Sim. Porque acho que no Campeonato Brasileiro, para que o Cruzeiro consiga ser campeão... Tá na tela a classificação. E tem um jogo a mais. E tem um jogo a mais. Então, acho que olhando hoje para a força do Palmeiras, para a força do Flamengo, para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, é muito difícil. Então, acho que é pouco provável que nem Palmeiras e nem Flamengo... que ambos fiquem sem títulos nessa temporada. Mas ambos podem não ganhar a Libertadores, isso é factível, não seria o normal, mas é factível. E no Campeonato Brasileiro, o mais provável é que um deles leve. Ou o que pode ser pior, até por essa rivalidade que se estabeleceu. Um time ganhar os dois.